Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença em nós. Obrigada, Pai, pelo privilégio de poder te adorar. Como cantamos aqui, quão impressionante, Pai, é o teu amor por nós, um amor tão grande, que você deu o seu único filho em amor, para que não perecêssemos, para que não fôssemos a um lugar tão distante de Ti. Assim o Senhor nos amou, deixou a Tua glória no céu e veio à terra para nos resgatar. E por isso nós estamos aqui, Pai, e nós com confiança podemos ter convicção de que quando nós nos achegamos, o Senhor se faz presente em nosso meio. Pai, eu te louvo pelo Teu Espírito, aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Você tem total liberdade em nosso meio para falar, para instruir, para fazer. Obrigada, Senhor, pela Tua obra naquela cruz que nos resgatou. Porque não há ninguém que se compare a Ti, Pai. Nós Te louvamos, nós Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Por favor, pode sentar. Glória a Deus, porque você veio, porque você saiu da sua casa. Querido, só o fato de você ter saído da sua casa já diz algo no mundo espiritual. Porque não é porque não tem coisas para a gente fazer em casa. Tem. E tem um conforto, e tem um lazer. Mas quando nós saímos da nossa casa, deixamos os nossos afazeres e estamos aqui num local como esse, para quê? Por que a gente vem para cá? Porque nós somos uma família. E família precisa de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, que é Deus, e nós precisamos também nos relacionar e ter comunhão uns com os outros. E hoje, terça-feira, é um culto de oração. Nós estamos aqui porque nós entendemos que juntos nós podemos interceder por outras pessoas. Nós podemos interceder porque cada um está num nível de fé. Né? E aí a palavra nos ensina que seja conforme a tua fé. Mas às vezes eu estou num nível, você está no outro, mas quando a gente se une, a gente faz coisas poderosas em Deus. Amém? Então eu já peço para você ficar aí conectado com o Espírito. Tá? Vai sondando aí o seu coração, quem é a pessoa, qual é a causa, que o Senhor vai direcionar nós aqui para orarmos, amém? Então vai ser um momento livre, onde nós podemos estar ouvindo um ao outro e estarmos aqui intercedendo. Queridos, coisas grandiosas já aconteceram. Está vendo esse lugar aqui? É resultado de oração. Porque humanamente falando, financeiramente falando, seria algo impossível, principalmente em um ano de pandemia. Mas a palavra diz que Deus usa as coisas que não são, né, para confundir as que são, e as coisas loucas para confundir a sábia. Muitas vezes a gente tem tanta, né, sabedoria, sabe administrar, mas às vezes não consegue adquirir aquilo que, como a Natália falou, um momento de unção, um momento de palavra. Deus pode fazer algo na sua vida que vai mudar para toda a eternidade. E se você ficar em casa, pode ser que aconteça? Pode, mas é mais difícil quando estamos juntos, tá? Então eu já incentivo você, se você tem facilidade de se distrair, então coloque seu celular no modo avião. Se precisar, né, de contato, então coloque ele no silencioso. Não deixa, querido, que nem o barulho lá fora, nem os passarinhos cantando, nem alguém passando, roube aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. É um tempo precioso, a gente está aqui 2 horas e é muito precioso. Então tudo que for ministrado aqui, fique sensível, agarre, porque grandes coisas o Senhor pode fazer. Amém? Então hoje a gente, né, esse mês de julho é o aniversário
dessa igreja aqui, Verbo da Vida em Senhor do Bonfim. 4 aninhos, olha só. Nós estamos fazendo 4 anos. Só que esse ministério, essa igreja carrega valores, princípios. E o Espírito Santo, ministrou o coração do nosso pastor para estar ajustando a visão, a nossa visão. Quais são os nossos valores, qual é o nosso estilo de vida, qual é o modo de vida do cristão. E eu quero deixar bem claro, não é a forma de ser Verbo da Vida, é o modo de vida do cristão, que o ministério Verbo da Vida não abre mão. E por isso nós estamos aqui o mês todo falando sobre esses valores. E hoje vai ser um dia desse que o Espírito Santo vai nos ministrar através da vida do nosso pastor Adriano Soares. Então venha, eu sei que o Senhor já depositou aí no seu bom depósito uma palavra para nos instruir nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, som. Aleluia, ao vivo tem dessas coisas, amém? Boa noite, irmãos, graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Aleluia, que maravilha, que bom que você está aqui nessa noite. E nós vamos ter um momento para celebrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, amém? Aleluia, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Aleluia. Então, sejam bem-vindos, vamos receber nossa querida Ali, dizendo, seja bem-vindos em nome de Jesus, amém? Aos demais também, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, sintam bem confortável mesmo, para que você possa desfrutar o máximo da palavra do Senhor, amém? Nós vamos ter um breve tempo aqui de palavra, e logo em seguida nós vamos estar orando, como a Eugênia falou. Hoje é um culto de oração, mas para que nós possamos orar, nós precisamos fundamentar a nossa oração em quê? Na palavra de Deus, amém? Aleluia! E nesse mês, irmãos, nós estamos falando sobre valores essenciais, e hoje não seria diferente. O Senhor me deu uma palavra para falar mais uma vez sobre algo muito importante. Nós fizemos um sorteio entre todos os ministros que vão estar ministrando aqui durante esse mês, e em um dos dias eu fiquei meio que livre. Então hoje eu fiquei livre para escolher qual tema eu poderia falar, amém? Eu não sou bobo e eu faço isso, eu mesmo faço a escala, né? E hoje eu quero falar com você, irmãos, acerca de algo que é muito necessário para as nossas vidas. Inclusive, os outros valores vão depender exclusivamente disso que eu vou falar aqui também essa noite. Já trouxe aqui outro dia falando sobre isso, mas hoje eu vou estar acrescentando algo mais. E nessa noite eu quero estar falando com você sobre firmeza doutrinária, ou firmes na verdade. Amém? Porque essa é uma vontade de Deus para as nossas vidas, é que nós nos mantenhamos firmes. O Senhor quer que nós permaneçamos firmes, amém? O Senhor não quer que nenhum de nós estejamos, balançando para um lado ou para o outro, não. Ele quer que nós estejamos firmes. Firmes em quê? Firmes na palavra do Senhor, firmes na doutrina do Senhor, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está ecoando muito? Aleluia, eu estou percebendo como se estivesse ecoando muito. Guilherme, tenta, ou Gabriel, tenta resolver aqui um pouquinho esse eco, por favor. Nós estamos com esse desafio aqui na acústica, amém? Mas em breve nós vamos estar resolvendo isso. Glória a Deus. Melhorou? Melhorou um pouquinho já, né? Tá vendo? Graças a Deus pelos técnicos de som, né? Então, irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção no que a palavra diz para nós, porque às vezes quando a gente começa a ouvir só apenas
a opinião das pessoas ou as coisas do mundo, às vezes fica um pouco difícil da nossa caminhada continuar firme. Eu me lembro que assim que eu me converti, assim que eu vim para o Senhor, eu comecei a ouvir algumas coisas que meio que me desanimou. Uma delas foi: isso é passageiro. Eu não vou dar aí uns 3 a 4 meses para você desistir de tudo isso. É assim mesmo, começa dessa forma e logo, logo desiste. Sabe, irmãos, e aquilo me causava uma angústia dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou de começar nada para desistir. Amém? Eu acredito que eu estou diante de pessoas também hoje que não são de começar nada para desistir. E quando as pessoas me falavam isso, todo mundo vai, se converte, entrega a sua vida para Jesus, mas depois desiste, depois começa enveredar novamente pelos caminhos do mundo, viver uma vida de qualquer jeito. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava decidido que eu queria viver a minha vida para sempre para Ele. Eu não queria, irmãos, depois estar dizendo: não foi bem isso que eu pensava, cheguei lá, me enganei, não é tudo isso que eu esperava. E aí, irmãos, e aquilo ficava meio que me angustiando dentro de mim. Eu olhava às vezes para algumas pessoas que diziam que já tinham sido do Evangelho, que agora estavam vivendo uma vida de qualquer jeito. Só que, irmãos, uma coisa que eu aprendi: eu não tiro nenhuma conclusão precipitada, eu não tiro nenhuma conclusão sem antes eu conhecer de fato o que se deve conhecer. Amém? E graças a Deus que um dia eu me deparei com um versículo da Bíblia que o próprio Senhor Jesus falou lá em João 8,32, que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque aquilo me causava uma angústia, mas quando eu vi que eu poderia conhecer uma verdade e essa verdade ia me libertar dessa angústia, eu comecei a prestar atenção no que estava escrito na palavra de Deus. Amém? E nós aprendemos, irmãos, que para que nós possamos viver uma vida firme na doutrina de Cristo, uma vida firme na verdade, nós precisamos considerar o que está escrito. Nós não podemos considerar o que vovó diz, o que vovô diz, o que o titio fala, o que o seu vizinho fala. Não, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus fala. Diga: a palavra de Deus é segurança para a minha vida. Sabe, irmãos, e isso eu me maravilhei, e daí eu pude me debruçar e me lançar sobre a palavra e ouvir as verdades que estavam escritas e começar a absorver isso para a minha vida. E graças a Deus que aqui estou eu hoje. Amém? Sem nunca ter desistido e ter uma convicção dentro de mim: eu não vou desistir. Pastor, baseado em quê? Baseado na palavra. Baseado na palavra de Deus. Porque se fosse baseado em falatórios, baseado em relatórios de pessoas, eu corria um sério risco de repente eu me desviar, de repente eu enfraquecer, eu ficar pelo caminho, eu desanimar ou pelo menos não estar firme. Mas a palavra é que me dá sustento para isso. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a maioria também aqui talvez um dia já ouviram isso. Eu quero dizer para você que está começando a sua caminhada hoje, há um meio pelo qual você pode se permanecer firme, irmãos. Amém? Há um meio pelo qual você pode permanecer firme, nunca desistir. É atentar-se para o que a palavra diz. É ouvir o que a palavra diz. É ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus, ele mesmo disse que o Espírito Santo, ele viria para nos conduzir a toda a verdade. Amém? E o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, é a verdade. O sistema do mundo, irmãos, ele sempre tenta trazer isso. Ele sempre tenta trazer alguma coisa para nos desanimar. Mas aí, irmãos, eu fui buscar na palavra aquilo que poderia me trazer esperança, aquilo que poderia me trazer paz, aquilo que poderia me trazer alegria. Porque para eu permanecer firme, eu preciso de todas essas coisas juntas, sim ou não? E aí eu comecei a me perguntar: como é que eu posso permanecer firme tendo tudo isso? A palavra começou a me instruir, porque a palavra ela tem um poder para isso. Quando eu encontrei isso na palavra, eu me alegrei demais. E eu aprendi, irmãos, que hoje o mundo, por exemplo, ele às vezes até nos corrige. As leis, às vezes, elas nos corrigem. Às vezes, a lei nos repreende. Mas a palavra de Deus, ela não faz só isso. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, capítulo número 3. E nós vamos ler aqui
essa passagem maravilhosa onde o apóstolo Paulo instruindo esse jovem Timóteo. Oi, som, ei, aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10, vamos ver a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino. Em outras versões aí você vai estar acompanhando, pode estar um pouquinho diferente, mas no final você vai entender tudo. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quantos sofrimentos suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Aleluia. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Alguém recebe essa promessa aí? Eu recebo, irmãos. Viver uma vida para Cristo vai ter perseguição, amém? Aleluia. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Verso 14. Eu gosto disso aqui. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aleluia. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito. Obrigado, Senhor, pelas suas verdades já ditas. Obrigado, Senhor, pelos seus decretos que estão escritos. Obrigado, Senhor, porque se cada um de nós atentarmos para o que está escrito e decidirmos viver por Ele, nós podemos sim viver uma vida poderosa em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nessa noite eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro para que o Espírito Santo da verdade os conduza a toda a verdade, que traga a eles revelação, sabedoria, discernimento da tua palavra, entendimento de tudo aquilo que está escrito. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de engano batendo em retirada, todo espírito de religiosidade, todo espírito de incredulidade batendo em retirada desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós lemos aqui um texto maravilhoso, o apóstolo Paulo escrevendo a um jovem pastor, ao jovem Timóteo, e ele trazendo algumas instruções aqui. Ele começa a falar que sofreu bastante perseguição, mas que em todas as coisas o Senhor os livrou. Eu quero dizer para você, irmãos, que uma vida cristã você vai se viver e sofrer realmente algumas perseguições. Que perseguições são essas, pastor? Não é uma perseguição por uma vida errada, não, irmãos. É uma perseguição por uma vida certa, correta, de acordo com a palavra de Deus. E essa perseguição, irmãos, é motivo de grande alegria, porque o apóstolo Paulo diz: tende por motivo de grande alegria ao passardes
por grandes aflições, por muitas perseguições. Por quê? Porque o Senhor garante na sua palavra que Ele o livrará de todas elas. Amém? Glória a Deus. E isso me maravilhou. Nisso daqui, irmãos, eu já pude ver que eu poderia continuar firme sem desistir. Porque mesmo vindo perseguições, o Senhor garante na sua palavra que Ele me livraria de todas elas. Amém? Você se alegra com isso? E o apóstolo Paulo continua discorrendo aqui, falando sobre isso. No versículo do número 14, ele diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. O que é isso? Diga, doutrina. Ensino é doutrina, doutrina de Cristo, porque ele diz que nós temos uma responsabilidade de nos manter fiel. Em outras versões, quem tem a versão que diz que deve permanecer firme? Tem alguém? Tem uma outra versão que diz que você deve permanecer firme naquilo que aprendeu. Então, irmãos, o que vai fazer você permanecer, continuar, avançar sempre mais e mais, é permanecer firme naquilo que você já aprendeu a respeito da palavra do Senhor. Amém? Mas eu quero me deter um pouco no versículo de número 16. 2 Timóteo 3,16, a nossa mensagem hoje vai ser baseada um pouco em cima desse texto. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que alguma parte da Escritura foi inspirada por Deus. É assim? Você já percebe, irmãos, que nós precisamos considerar a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse? Você percebe que você não pode sair escolhendo só aquilo que é bonzinho para você ouvir, ou só aquilo que te agrada para a sua vida? Você percebe que nós temos que pegar, absorver, receber, se deter sobre toda a palavra de Deus, porque toda a Escritura, ela é inspirada. Diga, toda a Escritura é inspirada. Aleluia, por Deus. Agora veja o que Paulo vai dizer aqui. Ela é útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor não é inspirada para nos ensinar acerca de algumas mentiras, acerca de algumas coisas incertas. A palavra do Senhor, ela é inspirada para nos ensinar tudo o que é verdadeiro. E isso para mim é muita alegria, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela pode me ensinar a não ser enganado, ela pode me ajudar a não ser levado por aí, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que me fale, ser como Maria vai com as outras, uma hora está indo para ali, de repente alguém diz, não é por aí mais não, você envereda para o outro lado, quando chega lá na frente, você vê que não é mais um caminho, não é mais uma estrada, é um beco sem saída, e agora você tem que voltar de novo, começar da estaca zero, e você vai nesse vai, não vai, e o negócio fica feio, até que uma hora, o que é que acontece? Cansa. E é por isso, irmãos, que muitos se enfraquecem, por isso que muitos ficam ao caminho, porque não se atentam para a palavra do Senhor, que nos ensina toda a verdade, ou o que é verdadeiro. Primeiro ponto, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Só isso aí já era muito bom, não era? Mas veja a outra parte. Perceber o que não está em ordem na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso foi outra coisa, irmãos, que me alegrou muito, porque tem coisas na minha e na sua vida. Presta atenção nisso. Tem coisas na minha e na sua vida que você, nem ninguém, vai perceber se está fora de ordem. Só a palavra de Deus é capaz de nos mostrar o que está fora de ordem nas nossas vidas.
E isso aqui, irmãos, foi o que eu me maravilhei demais com isso. Eu me lembro que 2 anos que eu estive sentado numa cadeira, num curso chamado Rema Brasil, todos os dias essa palavra ela me confrontava. Todos os dias a palavra me mostrava que tinha alguma coisa na minha vida que não estava em ordem. Mas o que me maravilhou foi que nunca me causou desânimo. Porque sabe o que é que causa desânimo? É o seu vizinho dizendo que você não sabe, que você não presta, que você não tem jeito, que a sua vida está falida, que você é um fracasso, que você é um derrotado. É ou não é? Mas quando a palavra olha para você e diz, isso não está em ordem, mas há um jeito, há uma solução. Isso nos alegra porque nós podemos mudar, irmãos. E aqui no próprio versículo 16, nós vamos ver tudo isso agora. Ele diz, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Sabe, irmãos, quando a luz chega à nossa vida, como nós já ensinamos e falamos muito aqui, quando a luz se acende, você percebe tudo o que está bagunçado ao seu redor. Mas é para permanecer bagunçado? Não, é para começar a arrumar. Só que agora você não está mais sozinho. Você tem aquele agora que é todo poderoso para nos ajudar a arrumar a bagunça que estava na nossa vida. Sabe, irmãos, eu pensava que eu era bonzinho. Eu pensava que eu era o melhor marido. Eu pensava que eu era o melhor filho. Eu pensava que eu era o melhor pai. Mas a palavra começou a me mostrar, ei, está fora de ordem. Está desordenado, precisa ajustar, precisa vir para cá, precisa ir para ali, precisa fazer isso, precisa prestar atenção nessas coisas. E a minha vida começou a ser alinhada e continua, amém? Porque até a volta de Jesus tem muita coisa para alinhar, tem muita coisa para ajustar. Porque nós estávamos muito desajustados, nós vivíamos segundo os padrões do mundo. E aí, irmãos, olha o que vem agora, continua dizendo. Uma vez que a palavra nos ensina tudo o que é verdadeiro, nos mostra o que não está em ordem na nossa vida, olha o que é que ela faz. Ela nos corrige quando erramos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Se você de fato, irmãos, quer viver uma vida poderosa em Deus, sem errar, a palavra de Deus nos corrige quando erramos. Eu sempre digo, irmãos, que crente não tem desculpa de dizer que erra sem saber. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos alerta, ele nos corrige, ele diz, não faça isso, vamos por aqui, faça isso, faça dessa forma, faça desse jeito, que é melhor. Amém? E isso, irmãos, eu pude me maravilhar, porque eu acredito que todos aqui um dia receberam a correção do seu pai, ou da sua mãe, sim ou não? Ou do seu vizinho, ou de um professor, ou de alguma autoridade. Mas, irmãos, eu aprendi que só corrigir não é o bastante. Só corrigir não é o suficiente. Só o corrigir te deixa na estaca zero. Só o corrigir, só o repreender, só vai te Aleluia. Glória a Deus. Então, ela nos ensina o que é verdadeiro, nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida, nos corrige. Mas aí a palavra está dizendo que ele faz o quê? Nos ensina a fazer o que é certo. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Só esse versículo, vou dizer, Paulo nessa hora que ele escreveu esse versículo aqui, nessa parte aqui, ele estava muito inspirado aqui, a canetada foi muito boa aqui. Porque veja, irmãos, é inspirada e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, mostrar o que não está em ordem, nos corrigir e nos ensinar a fazer o que é certo. Então nós podemos, irmãos, viver uma vida firme na palavra de Deus, sem errar. E mesmo que venha a errar, a palavra vai dizer, está errado. E é melhor você ouvir a palavra dizer que está errado, do que você ouvir alguém dizer que você está errado. Sabe, irmãos, eu tenho orado muito ao Senhor, porque eu aprendi que a minha função aqui não é corrigir as pessoas. Aleluia. A minha função não é corrigir você.
A minha função aqui, irmãos, é ensinar a palavra. A minha unção aqui é apacentar você, é animar você, exortar você, dizer que você pode ir mais além, é dizer que você pode fazer mais e melhor, é dizer que sim, que Deus te capacita, que Deus está com você. Mas eu entendi que a palavra, sim, é por isso que o apóstolo Paulo diz: prega a palavra. Há tempo e fora de tempo, prega a palavra, porque quem corrige é a palavra. Irmão, se você não obedece, se você não está disposto a ser corrigido pela palavra de Deus, quem sou eu para tentar lhe corrigir? Eu vou arrumar um inimigo para a minha vida, sim ou não? Se você não obedece a palavra daquele que é poderoso, se você não obedece a palavra daquele que, sabe, é o dono, o detentor da verdade, você vai obedecer a uma instrução minha? E quando eu comecei uma caminhada cristã, irmãos, eu ouvia muita gente, geralmente falando o seguinte: eu não vou fazer isso porque o meu pastor disse que eu não posso fazer. Irmãos, pelo amor de Deus, não saia por aí dizendo que o seu pastor disse que você não pode fazer. Porque você tem que dizer: a palavra de Deus me confronta e me diz que isso que eu estou fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a nossa vida cristã, irmãos. Amém? E não que porque o pastor disse que eu não posso. Longe de mim, irmãos, eu dizer alguma coisa para você. Agora, se você me perguntar segundo a palavra, eu vou dizer segundo a palavra. Sabe, irmãos, tem gente que gosta de fugir da palavra. Tem gente que não gosta de ser confrontado pela palavra. Tem gente que não quer receber a palavra. Aí sabe o que é que ele diz? Sabe o que é que ele me procura? Sabe o que é que quando ele vem para o gabinete: pastor, o que é que o senhor acha? Graças a Deus que eu não fui chamado para pregar achismo. Porque, irmãos, eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Aí quando a gente fala às vezes para abrir a palavra: não, eu já sei. A Bíblia eu já sei. Irmãos, se você não considera a palavra, muito menos a minha palavra. Então eu não perco tempo. Eu não vou perder o meu tempo falando dos meus achismos para você. Eu vou falar a palavra. Porque eu sei que na hora que você decreta a palavra, ela é poderosa para salvar a sua vida. Ela é poderosa para mudar a sua vida. Ela é poderosa para transformar e mudar de uma vez por todas a sua vida. Amém? E aí eu me maravilhei porque quando eu me converti, irmãos, eu pensei que um dia eu me dar uma lista dizendo que eu não podia. Eu pensei que o meu pastor ia dizer o que eu não podia. Ele disse: não, lê a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, medite na palavra. Quando, pastor? De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E eu comecei a aprender isso, irmãos, e isso foi maravilhoso e poderoso na minha vida. Eu me lembro que várias vezes eu saía do culto e eu chegava em casa, tudo que eu queria era não dormir e continuar ouvindo aquela mensagem, ouvindo novamente. Graças a Deus hoje pela tecnologia que a gente pode gravar. Você sabia que eu ouço a minha mensagem de novo? Você sabia, irmãos? Porque eu creio que eu estou pregando para você algo bom. E às vezes quando eu estou pregando eu não recebo tanto. Depois quando eu ouço o que eu preguei, eu começo a absorver aquilo que eu preguei para você. Eu quero dizer para você que eu como do alimento que eu dou para você, irmãos. E eu ouço também porque se tiver alguma coisa em desacordo, irmãos, eu sou humilde para chegar aqui e dizer: irmãos, me perdoe porque naquele dia eu falei alguma coisa que não estava de acordo com a palavra. Porque um dia eu vou estar perante ao Senhor prestando conta de tudo que eu falei aqui. Amém? Mas quando eu ouço novamente, muitas vezes me vem revelação de novo. Eu vou para a Bíblia novamente, eu torno a ler novamente aqueles versículos que eu estudei para pregar para você. Eu começo a ouvir novamente e revelação começa a chegar no meu coração. E isso vai nos fortalecendo. Isso vai me transformando, trazendo mais vida para mim e mais firmeza. Amém? E aí no versículo 17 ele diz que Deus a usa. Para quê? Para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aleluia, aleluia. Olha o que Deus diz, olha, a palavra de Deus é inspirada para nos corrigir, para nos mostrar o que não está em ordem, para nos ensinar a fazer o que é certo. E o próprio Deus usa a sua palavra para nos preparar, para nos capacitar. Para quê? Para toda a boa obra. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Você se maravilha com isso? Porque, irmãos, você tem na sua mão uma segurança de você andar reta no Senhor, uma vida de acordo com a palavra, uma vida que agrada a Deus, uma vida transformada, uma vida em que as pessoas podem olhar para você e dizer: esse é um crente, esse é um filho de Deus, há uma diferença nele, tem algo diferente, irmãos. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. E eu falei: Senhor, eu não quero ir apenas para uma igreja, apenas para fazer de conta. Não, eu queria uma mudança de vida. E aqueles que estiver disposto. Eu sempre falo, irmãos, não tem como você vir a um culto, por exemplo, e Deus não falar com você. Eu vou dizer de novo. Não tem como você vir a um culto e a palavra de Deus ser pregada e Deus não falar com você. O que pode acontecer é você não ouvir, ou não entender, ou fazer de conta que não é com você. É muito comum a gente estar no culto e a gente dizer: mas como eu queria que fulano estivesse aqui, né? A gente é doidinho que o fulano ouça, mas não, irmãos, a palavra é para você que está aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu posso dizer para você, eu nunca experimentei da experiência de vir a um culto e não receber algo da parte de Deus. Nunca, nunca, nunca. Todas as vezes que eu venho, se for uma criança que pregue aqui, todas as vezes eu recebo uma parte de Deus para mim. Eu recebo a minha porção, eu recebo a minha parte, porque eu venho desejando, eu quero mais e mais e mais. Não importa quem está pregando, o que importa é que seja a palavra de Deus. Amém? Agora, muitas vezes você vê um irmão sair do culto e diz: que culto foi aquele, que palavra poderosa. Aí o outro diz: eu não percebi nada, estava desatento. Não dá crédito à palavra de Deus, mas quando você dá crédito, Deus vai falar com você. Amém? Aleluia. Abra em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo número 4, a partir do versículo número 11. A única coisa, irmãos, a única coisa que nos traz segurança. Quem aqui já ouviu dizer que manga com leite faz mal? Quantos aqui tomam suco de manga com leite? Essa verdade mudou ou não mudou? Porque existem algumas coisas que te dizem que não é verdade. Existem algumas afirmações por algumas pessoas até que tem uma certa credibilidade, mas que amanhã ela mudou. Amanhã já não é mais a mesma coisa. Eu já vi tanta polêmica acerca de uma mesma coisa, irmãos. Eu já vi tantos médicos da área de saúde falar que ovo, por exemplo, é um alimento maravilhoso, onde eu vejo outros condenando porque ovo é cheio de colesterol e não sei o que, é prejudicial à saúde. Uns dizem que isso é bom, outros chegam e dizem que isso é ruim. Você aprende uma verdade hoje, quando amanhã alguém vem e fala ao contrário. Lança um remédio no mercado dizendo que é maravilhoso, quando pensa que não, está sendo retirado, removido de todas as prateleiras de farmácia, porque aquele remédio não serve mais para a saúde. É ou não é assim? Não tem remédios que saem de circulação? Quantos engoliram achando que era uma verdade? Mas eu me maravilho porque a palavra do Senhor, ela garante que ela não muda. Você pode deitar, acordar, viver todos os dias e crendo que a palavra do Senhor, ela não muda, ela é verdade absoluta. Por aí dizem que não existe verdade absoluta. Eu conheci uma verdade absoluta que não muda. É segurança, irmãos, para as nossas vidas. Agarra isso, pega isso como uma verdade para a sua vida. Não solta ela não, porque diante de qualquer coisa, irmãos, é a palavra que vai nos sustentar. Nós estamos vivendo em um tempo que todo dia é um decreto, todo dia uma coisa, todo dia tem um falando uma coisa. Durante essa pandemia, irmãos, eu fui tentar fazer uma coisa bem perigosa, começar a ouvir o que se estava falando por aí. Aí você parava, você ouvia um cientista renomado, ele dizia uma coisa, aí de repente... Aleluia, glória a Deus, aleluia. E então, irmãos, eu comecei a olhar para isso, e isso começou a me trazer
muita insegurança. Isso começou a me trazer perturbação. Isso começou a me trazer uma inquietação. Sabe por que muitas pessoas hoje vivem com ansiedade? Você sabe o que é que provoca uma ansiedade? É uma incerteza do futuro. Para você ficar livre de uma vez por todas de ansiedade, está aqui o remédio, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. Se você firmar nessa verdade, eu te garanto, irmãos, que nada vai te provocar ansiedade. Amém? Glória a Deus. E nisso eu pude, atentar para o que eu devia prestar atenção. E eu fiz uma confissão perante ao Senhor. Eu disse: Pai, eu fico com a tua verdade. Eu fico com a tua palavra. Eu fico com aquilo que está escrito ao meu respeito. Eu me agarro nessa verdade. E isso tem me segurado até hoje. Amém? E vai continuar me segurando. Abriram Hebreus capítulo 4 e versículo número 11. Aleluia. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Aleluia. Aleluia. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Verso 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto. Aleluia. Aleluia. E exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graças para nos ajudar quando for preciso. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, aqui o contexto desses versículos que nós lemos, o autor da carta aos Hebreus está falando sobre um povo que, por conta da desobediência, por conta da incredulidade, não entraram no descanso. Mas ele está nos exortando e trazendo, uma instrução para que nós também não venhamos a cair no mesmo erro. Uma vida, irmãos, firme na palavra, vai nos levar para o descanso, vai nos levar para entrar no descanso. Há uma promessa, há uma proposta para mim e para você. Aleluia. Eu me alegro, irmãos, porque a palavra diz que vai ter muita tribulação. Mas a promessa não é que você vai permanecer na tribulação. A promessa é que você vai entrar no descanso. Agora, irmãos, esse texto aqui, eu sei que muitas vezes as pessoas pegam só a primeira parte. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e poderosa. De fato é. Mas você prestou atenção para que é que ela é viva e eficaz? Para que é que ela é viva e poderosa? Sabe, irmãos, a palavra está dizendo aqui que nada é escondido diante dos olhos do Senhor. A palavra de Deus, como eu falei, tem coisas na nossa vida que nada vai mostrar para você. Tem coisas na nossa vida que você pode esconder uma eternidade do mundo. Eu estou falando de mim mesmo, amém, irmãos? Tem coisa aqui que você ia olhar, tinha coisas na minha vida que você ia olhar para mim o tempo todo e dizer que eu era o homem mais santo da vida. Mas que não prestava. Vai ficar curioso para saber, né? Não vou dizer não. Porque tem coisas, irmãos, tem coisas na nossa vida que muitas vezes não dá mesmo para falar em público.
Não dá nem sequer para falar para alguém, só Deus que é capaz de abrir o ouvido para ouvir e para perceber. E aí a palavra de Deus está dizendo que ela é viva e eficaz. Ou viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Aleluia. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que é bem difícil de perceber se é a alma ou se é o espírito. Só a palavra para separar o que é da alma e o que é do espírito. Ela é poderosa para ir entre junta e medula. E traz a luz. Que luz? O que é luz? O entendimento. Até os pensamentos mais íntimos. Não está falando de intimidade aqui, tal não. Coisas bem internas que muitas vezes, irmãos, passa despercebido. Muitas vezes você se choca. Eu lembro que eu falei, muitas vezes eu estava no rema e quando eu ouvi aquela palavra, debaixo daqueles professores, debaixo daquela unção, trazendo o ensino, luz, é entendimento, amém? Luz, irmãos, na palavra, todas as vezes que você vê luz, é entendimento, é clareza. Então aqui está dizendo que é a palavra quem traz a luz, traz ao entendimento, aqueles pensamentos mais íntimos, aquelas coisas que estavam lá, sabe, obscura mesmo, os desejos que muitas vezes você não entendia por quê, mas eles estavam lá escondidos. Mas aí pelo entendimento agora da palavra, você pode se livrar deles. Amém? Porque aqui está dizendo que nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. É a própria palavra. Quando a palavra nos confronta, nós vamos para diante do Senhor e diz: Pai, me perdoe porque eu andava vacilando mesmo nessa área. E essas coisas, irmãos, é que vai nos ajudar a permanecer firmes. E aí ele encerra aqui nessa parte dizendo que assim aproximemos-nos com toda a confiança. Sabe, irmãos, quando tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra, não é para você se afastar. Não é para você ir para distante do Senhor, não. É para nos aproximar com toda a confiança. Nos aproximar ao trono da graça, porque lá está aquilo que eu e você precisa. Porque aqui diz que onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que às vezes você vai tentar na força do seu braço, mas é só a graça de Deus que vai fazer com que você faça isso. Eu me lembro, eu conto aqui, já contei algumas vezes um desses testemunhos. Quando eu me converti, irmãos, eu passei algum tempo ainda que algumas coisas foram difíceis para eu me separar daquilo. Eu tentava na força do meu braço, eu tentava uma vez, 2, 3, 4 e não conseguia. Até que um dia eu disse: Senhor, eu fui, irmãos, eu me rendi. Eu estava num culto e de repente eu percebi uma unção poderosa. Eu estava diante do trono da graça ali. Eu vi que havia uma graça naquele lugar para despedaçar um jugo que estava sobre a minha vida, um peso que eu carregava. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, como fala lá em Hebreus capítulo 12, que não é pecado, mas é peso e embaraço. Amém? E essas coisas impedem de nos manter firmes na palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixando todo o pecado, todo o embaraço e todo o peso, corramos a carreira. Então tem coisas na nossa vida que o diabo se aproveita, sabe para quê? Para dizer: não está escrito que é pecado. Quer um exemplo? Você vai achar na Bíblia dizendo que beber é pecado? Não tem, irmãos. Muitos crentes chegam para mim e perguntam: pastor, beber é pecado? Eu vou poder dizer para ele que é pecado? Não, não está escrito. Agora é um grande embaraço, é uma beira de um abismo para você cair num grande abismo. E eu não quero vacilar de estar lá, não, irmãos. Uma vez que a gente continua rodeando na beira do buraco, aqui está o buraco e você fica brincando, rodando nele, de repente vai escorregar e você vai cair lá. Eu quero na brincadeira de ficar rodando na beira do precipício. Eu quero me distanciar, eu quero ficar longe. Então tem coisas que não é pecado, você não vai encontrar, e o diabo aproveita que não é pecado, faça, vá lá. Mas é peso e embaraço.
Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que se nós nos achegarmos com confiança diante do trono da graça, nós vamos encontrar o favor de Deus para nos ajudar a nos livrar disso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, abra lá em 2 Samuel. Quantos aqui estão recebendo do Senhor? Aleluia. Sabe, irmãos, essas verdades cada vez mais vai te firmando, vai deixando você firme ali no que o Senhor já falou. 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo de número 31. Segunda Samuel, capítulo 22 e o versículo 31. Olha o que o profeta Samuel diz aqui, irmãos, e eu queria que você pegasse e agarrasse isso para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O profeta diz assim: o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me destes teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Aleluia, aleluia. Os caminhos do Senhor são perfeitos, irmãos. Ele nos ajuda, Ele está disposto a sempre nos dar a mão. Se você se refugiar nele, não é fugir, não é se esconder distante dele, não. Se tem alguma coisa que não está de acordo, hoje você corre para o Senhor, amanhã fraquejou, não se distancia, corre para o Senhor de novo, chega diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração aquebrantado e contrito. Todas as vezes que você chegar diante do Senhor, sendo sincero, dizendo: Senhor, eu não consegui dessa vez, mas eu estou aqui agora, porque eu creio que o seu caminho é perfeito, eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que o Senhor pode me ajudar nisso aqui. Ele vai nos ajudar, irmãos. O problema é que a maioria começam a dizer: acho que Deus não está mais comigo não, acho que Ele não gosta mais de mim, ou começa a ouvir quem nunca deveria ouvir. Amém? E eu gosto daqui do versículo 32 que diz: pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha firme, irmãos, senão o nosso Deus? Ele é a nossa firmeza. Os seus pés têm que estar firmados na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. E para encerrarmos essa mensagem, eu quero que você abra lá em João capítulo 17 e o versículo de número 17. Aleluia. João capítulo 17, o versículo de número 17. Aleluia. Há um esforço, irmãos, da parte de Deus para nos fazer, para nos ajudar a permanecer firme. O Senhor, Ele já sabia de todas as coisas. Eu não sei se você já leu esse capítulo 17 do Evangelho de João. E se você ler todo esse capítulo, você vai ver o próprio Senhor Jesus, Ele orando pelos seus discípulos, Ele orando por nós, Ele intercedendo por nós. Ele diz: Senhor, não quero que o Senhor os tire do mundo, mas protege eles no mundo, guarda eles aqui no mundo. Sabe, o próprio Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. E nós podemos vencer, porque na palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não vão vencer, já são mais do que vencedores. O problema é que muitas vezes a gente não se atenta para a verdade.
Mas quando nós começamos a olhar para a palavra do Senhor, como nós lemos lá no texto de 2 Timóteo, que a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus para nos ensinar tudo o que é verdadeiro, irmãos. Nós gostamos muito de falar esse exemplo aqui de um camarada que ele foi fazer um teste em uma agência bancária para trabalhar. Tem algumas pessoas aqui que já trabalharam em agência bancária e sabe como é isso. Há uma exigência muito grande sobre o dinheiro que eles pegam, sobre aquilo que eles recebem. Eles têm que ter um cuidado muito grande para não receber notas falsas, porque senão vai sair do bolso deles, eles vão ter que pagar. E disse que esse camarada foi fazer um teste, ele fez vários testes e todas as vezes que chegava uma nota falsa na mão dele, ele percebia, ele identificava, ele recusava aquela nota. E aí o gerente de uma agência chegou para ele e disse: como é que você faz para conhecer todas as notas falsas? Porque eles falsificavam as notas de vários tipos, de várias maneiras, mas todas elas que chegavam na mão dele, ele identificava. E diante daquela pergunta ele disse: não, eu nunca me preocupei para conhecer quais são as falsas. Eu investi todo o meu tempo para conhecer qual era a verdadeira. Na hora que a falsa chega na minha mão, eu já sei, não é verdadeira. Ei, você não foi chamado para conhecer doutrinas falsas. Você não foi chamado para sair conhecendo todo tipo de denominação. Eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer um pouquinho da acolá, eu tenho que conhecer aquilo ali para ver qual é a verdade. Não, você precisa conhecer qual é a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. E na hora que chegar qualquer tipo de engano, qualquer coisa que não seja verdade na sua vida, você vai perceber e você vai descartar. Amém? E irmãos, quando eu ouvi este testemunho a primeira vez, eu tomei isso para a minha vida. Um dia foi bem engraçado, alguém disse: pastor, vamos começar uma obra em tal lugar, e lá o povo gosta de um monte de coisa. Aí a pessoa disse: primeiro falar, depois eu vou levar um padre, depois eu vou levar não sei quem, depois eu levo você. Eu digo: vou não. Depois do povo ouvir um monte de coisas para eu ir lá falar, vou não. Se quiser eu vou lá para falar primeiro. Porque hoje, irmãos, a maior dificuldade de nós falarmos a palavra de Deus é para aquelas pessoas que já ouviram muitas coisas distorcidas. Eu tive essa dificuldade, irmãos, criem coisas, mesmo assim, sabe, eu defendia de unhas e dentes que aquilo era uma verdade. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, quero dizer para você que está aqui hoje, você não está sozinho. O Espírito Santo está aí do seu lado, irmãos. Você tem algo na mão aí, a sua Bíblia. A palavra do Senhor foi inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou para escrever o que está escrito. Você hoje tem a possibilidade de estudar e ter o autor disso daí do seu lado, te explicando, ensinando o que está escrito. E não ser enganado. Eu aprendi, irmãos, eu lembro que quando eu me converti, eu fui orar ao Senhor, disse: Senhor, será que eu não estou pecando em fazer isso? Desobedecendo os meus pais? Porque meu pai e minha mãe vinham de uma denominação, de uma religião, e agora eu estava partindo para outra. Eu digo: Senhor, eu não estou desobedecendo? E na hora o Espírito Santo disse: não, você está obedecendo ao Senhor. Maior do que a palavra do seu pai e de sua mãe é a minha palavra. Aí eu disse: Senhor, e a Nossa Senhora? Na hora, irmãos, não foi ninguém que me disse. Eu nunca perguntei ao meu pastor. Eu nunca perguntei a ninguém. O Espírito Santo falou a mesma coisa que falou para minha esposa, falou para mim: procure Nossa Senhora na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Não tem. Tem Maria, uma mulher que é um exemplo para nós seguirmos, porque ela também atentou para o que estava escrito. Senão ela não tinha aceitado ser a mãe do nosso Senhor e Salvador. Mas lá não tinha Nossa Senhora, e naquela hora, sabe, caiu um peso, saiu um embaraço de mim, porque não estava escrito. Eu não tenho um compromisso com aquilo que não está escrito. Glória a Deus. Então veja, irmãos, há verdades que o Senhor pode nos revelar através do Espírito Santo. Amém? Porque se alguém me dissesse qual era a base para eu acreditar nessa pessoa, de repente uma outra pessoa ia chegar e dizer a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor e o Espírito Santo testificou sobre isso. Amém? João capítulo 17 e o versículo 17.
Quando eu vi isso aqui, irmãos, um dia eu estava orando em casa e eu caí ao chão. Eu caí ao chão porque eu vi aqui o próprio Senhor Jesus. Porque você vai ler no contexto que ele ora pelos discípulos que estão com eles, mas ele diz: eu vou orar também, agora não só por os que estão aqui comigo, mas por outros também que vão crer. E aqui ele diz assim: consagra-os na verdade que é a tua palavra. Consagra-os na tua verdade. Ou seja, Pai, ele pedindo ao Pai, faz com que eles se mantenham firmes na verdade que é a tua palavra. E quando chegou isso, irmãos, chegou por revelação para mim. E eu disse: o próprio Senhor Jesus está de lá intercedendo, orando para que todos aqueles que um dia creram permaneçam, se consagrem na verdade e na palavra do Senhor. Aleluia. E eu creio, irmãos, que essa hoje é a nossa oração, para que nós venhamos a nos consagrar na verdade, na palavra de Deus. Irmãos, creia nisso, se agarre a isso, se agarre à palavra do Senhor. Eu estou aqui, irmãos, como um pastor, mas como um pregador da palavra de Deus. Eu estou convicto dessa verdade. E o que eu puder fazer para convencer você, para ajudar você a crer nessa verdade, eu vou fazer. Mas eu sei que quem convence você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence você de que essa palavra é a verdade, do que vale a pena você confiar no que Deus já falou. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos garante que nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos arrebatar da sua mão. O Senhor mesmo fala: quem pode nos separar do amor de Cristo? É a morte, é a fome, é a escassez, é a nudez, é a espada. Não, nada pode nos separar desse amor de Cristo. Aleluia, aleluia. Todas as outras coisas, irmãos, são passageiras. Todas as outras coisas são passageiras, mas a palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é eterna. Sabe, irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor e uma coisa me veio por revelação. O Senhor Jesus, ele não promete assim, ele não diz na sua palavra que nós não vamos morrer. Ele não diz que um dia não viremos, a morrer. Mas eu peguei a palavra que ele diz assim: mesmo que morra, viverás. Nenhuma outra coisa, irmãos, nos dá essa convicção. Nenhuma outra coisa nos dá essa certeza que se você morrer, você vai viver. E eu anseio por esse dia de eu zombar da cara da morte. Porque chegará um dia, irmãos, que o nosso corpo, quem aqui se garante que um dia não vai morrer? Ninguém. Nosso corpo um dia vai perecer. Mas agarra essa verdade hoje. Aqueles que morrerem, viverão. Se morrerem, os que crerem em mim, mesmo que morram, viverão. Mesmo que morram, viverão. Um dia, fica firme nessa verdade, irmãos. Fica firme nessa palavra. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos garante que um dia ouvirão a voz do Senhor. O Senhor vai falar e todo o túmulo vai ter que se abrir. E vai ter que devolver aqueles que são deles. Aleluia. É algo poderoso, irmãos. É algo que eu me alegro. Às vezes eu fico imaginando essas coisas e você pode meditar nisso também. Eu fico imaginando um cristão enterrado ao lado do ímpio e de repente ele está lá e de repente vem os ossos se bulir lá. Para onde é que tu vai? Ele diz: o Senhor está me chamando. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz que quando Ele vier com a sua voz, com o seu alarido, os mortos em Cristo Jesus vão ouvir a voz e vão se levantar. Os túmulos vão se abrir. Sabe, irmãos, eu duvido qual é a coisa mais poderosa do que essa palavra. Aleluia, aleluia. É nisso que eu me agarro, irmãos. Muitos vão zombar. É por isso que Jesus disse que muitos vão perseguir.
Muitos vão zombar de você. Que conversa. Está escrito. E eu fico com o que está escrito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não entendeu, não tinha entendido sobre as verdades da palavra do Senhor, mas que está aqui hoje e não tem uma aliança com o Senhor e quer se render ao Senhor, entregando a sua vida para Ele, com uma garantia como essa do que está escrito, que mesmo que você morra, viverá. Mesmo não importa o que aconteça com o nosso corpo aqui, o nosso espírito está garantido de viver a eternidade com o Senhor. Tem alguém aqui que não tem aliança com o Senhor? Porque, irmãos, eu me comovo com isso. E aquilo que um dia eu entendi, eu quero para todos. Se você está aqui e você nunca fez uma aliança, nunca fez uma confissão, e você quer entregar a sua vida para Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a sua noite. Eu quero convidar você para orar com você. Tem alguém que nunca fez essa confissão? Tem alguém que nunca fez uma confissão publicamente, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vem a Deus, porque ir a Deus todo mundo vai. Um dia todos estarão perante a Deus. Porém, irmãos, vai ter duas divisões apenas. Alguns vão estar perante ao Senhor como filhos. Outros vão estar diante do Senhor, nosso Deus, tendo Ele como um juiz. Eu quero estar diante do Senhor como meu Pai. Por isso que Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Todos salvos para a honra e glória do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nosso culto, nós vamos continuar com a oração agora. E se alguém tem algum pedido de oração, você pode falar que Eugênia vai conduzir a oração. Mas eu creio que você hoje ouviu uma palavra da qual pode te ajudar a te fortalecer, a permanecer firme, fiel naquilo que o Senhor te chamou para estar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.